Era para ser apenas mais um dia comum de trabalho, mas Mara acordou com o peso de uma preocupação extra. Não havia ninguém para cuidar de seu filho pequeno. Sem alternativa, ela o levou consigo para a mansão onde trabalhava como faxineira. O lugar, enorme e silencioso, parecia engolir a criança a cada corredor. Bastou um instante de descuido para que Davi escapasse de sua vista. O coração dela acelerou enquanto avançava pelos ambientes luxuosos, chamando o nome do menino, esperando ouvir sua vozinha em algum canto. Quando não encontrou resposta, tomou coragem e decidiu procurar no único lugar que evitava: o escritório do dono da casa. O som da chuva forte batendo contra as enormes janelas se misturava ao eco do relógio de pêndulo no hall principal. Do lado de fora, São Paulo se escondia sob um céu pesado. Do lado de dentro, a mansão parecia um museu silencioso de mármore e vidro. Mara segurava Davi nos braços no início daquele dia, apertando-o contra si para protegê-lo do frio. Agora, caminhava sozinha, guiada apenas pelo medo crescente enquanto tentava imaginar onde o filho poderia ter ido. Naquela manhã, a creche havia fechado por causa de uma greve repentina, e Mara, desesperada para não perder o trabalho, tomou uma decisão arriscada. Ignorou a placa que proibia a entrada de crianças nos corredores de serviço. A lembrança da governanta, Dona Matilde, surgindo de repente com seu olhar severo e voz afiada, era ainda recente. Mara quase implorou por compreensão, explicando que seria apenas por algumas horas. A permissão veio de má vontade, como uma sentença pendurada no ar. Com um casaco improvisado como cama, Davi ficou brincando em silêncio com potes vazios, enquanto Mara limpava o chão polido. Os pensamentos dela se misturavam ao movimento do pano. Contas atrasadas, aluguel chegando, uma vaga na creche que precisava garantir. A mansão, com toda a sua riqueza cintilante, parecia um mundo distante do caos financeiro que pesava sobre seus ombros. Ainda assim, aquele emprego era a única coisa entre ela e o desespero. O dono da casa, o enigmático senhor Augusto, era conhecido por suas decisões frias e seu império construído sobre investimentos audaciosos. Quase ninguém da equipe tinha coragem de se aproximar dele. Quando o celular de Mara vibrou com uma mensagem da vizinha, avisando que poderia buscar Davi em meia hora, um sopro de esperança a atravessou. Ela sorriu aliviada e virou-se para contar a novidade ao menino. Mas o canto onde ele estava havia se tornado vazio, sem Davi, sem seus potinhos, sem qualquer sinal dele. Ela precisava daquele dinheiro. Engolindo o orgulho e as lágrimas, pegou a caneta com a mão trêmula e assinou seu nome. Ele pegou o papel de volta, guardou-o na gaveta e, com uma delicadeza surpreendente, levantou o Léo e o entregou a ela. Por um instante, seus dedos se tocaram. Os dele eram quentes. Ao sair do escritório, com o filho seguro em seus braços, Elisa sentiu o peso daquela folha assinada em seu bolso. Ao descer o corredor, deu de cara com Dona Matilde. A governanta não disse uma palavra. Apenas abriu um sorriso fino, vitorioso, que prometia que a guerra de Elisa estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa. Elisa se movia pela mansão como um fantasma, sentindo o peso do olhar de Dona Matilde em sua nuca a cada passo. O ar, antes apenas rarefeito pela riqueza, agora parecia carregado de uma eletricidade hostil. Cada funcionário que cruzava seu caminho desviava o olhar ou oferecia um cumprimento apressado, contaminado pela fofoca que certamente a governanta já havia espalhado. A advertência assinada no escritório de Arthur era uma marca invisível em sua testa, um lembrete constante de sua fragilidade naquele ecossistema de poder e dinheiro. Na copa. Durante o breve intervalo para o café, a atmosfera era ainda pior. As conversas cessavam quando ela entrava. Um dia, enquanto esquentava sua marmita, ouviu um técnico de uniforme cinza comentando com o jardineiro: "O sistema de câmeras do primeiro andar vai ficar em manutenção até amanhã. Uma atualização de rotina. O patrão quer tudo funcionando perfeitamente." O homem anotou algo em uma prancheta, um diário de serviço, e saiu sem dar importância ao fato. Elisa, no entanto,
Sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um pressentimento ruim que ela não sabia explicar. A oportunidade era perfeita demais para que Dona Matilde a desperdiçasse. Na manhã seguinte, um alvoroço discreto tomou conta dos corredores de serviço. A carteira de couro do Senha. Arthur, que ele costumava deixar sobre a mesa do escritório, havia sumido. O boato se espalhou como fogo em palha seca, sussurrado de boca em boca. Ninguém a acusou diretamente, mas os olhares eram como dedos, apontados em sua direção. Ela era a novata, a única que havia quebrado as regras, a mãe solo, desesperada, que certamente precisava de dinheiro. A injustiça ardia em seu rosto, um calor insuportável que a fazia querer gritar. Ela limpava os móveis com uma fúria contida, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o pano úmido, enquanto as vozes venenosas a cercavam. Horas depois, o milagre aconteceu. Dona Matilde anunciou, com uma expressão de surpresa mal ensaiada, que havia encontrado a carteira. Estava atrás de um grande vaso de samambaia no corredor principal. Que estranho, ela disse em voz alta para quem quisesse ouvir. Parece que alguém ficou com medo e resolveu devolver. A insinuação pairou no ar densa e sufocante. Elisa sentiu o chão sumir sob seus pés. Desta vez, foi o próprio Arthur quem a chamou ao escritório. Ele estava de pé ao lado da janela, observando a garoa que voltava a cair sobre o jardim impecável. Sua postura era rígida. Dona Matilde me informou sobre o incidente. Ele começou sem se virar. Ela acredita que foi uma tentativa de roubo interrompida. Elisa abriu a boca para se defender, mas as palavras não saíam. O que ela poderia dizer? Que era inocente? Quem acreditaria nela? Ele finalmente se virou, os olhos frios a analisando. Estou prestes a anunciar uma parceria filantrópica de grande importância para os meus negócios. A última coisa de que preciso é de um escândalo doméstico. A imagem é um dos bens mais valiosos que possuo. Ele caminhou até a mesa e empurrou outra folha de papel em sua direção. Em público, o assunto está encerrado. Nenhuma palavra a mais sobre isso. Mas para que não restem dúvidas sobre as consequências de qualquer deslize futuro, você assinará este segundo termo de conduta. Era uma pequena vitória com um custo altíssimo. Ele a estava defendendo, mas ao mesmo tempo a acorrentava ainda mais. A sensação de estar na corda bamba era vertiginosa. Ela assassinou a mão mais firme desta vez, movida por uma raiva fria. Ao final da semana, Arthur reuniu toda a equipe na sala de jantar. Anunciou que em 2 sábados haveria um grande baile beneficente na mansão e que ofereceria turnos extras, muito bem pagos para quem quisesse trabalhar no evento. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo. Para Elisa, era a chance de quitar as contas, mas ao erguer os olhos, viu Dona Matilde do outro lado da sala. A governanta a encarava com um sorriso que não alcançava os olhos. Um brilho de quem acabara de encontrar a peça que faltava para montar a armadilha perfeita. A oferta de turnos extras para o baile beneficente caiu como uma bênção e uma maldição sobre Elisa. O dinheiro extra era mais do que bem-vindo. Representava a possibilidade de respirar aliviada, de pagar a dívida do gás e garantir a mensalidade da creche sem o fantasma do despejo assombrando suas noites. No entanto, a perspectiva de passar ainda mais tempo sob o teto daquela mansão, sob a vigilância constante de Dona Matilde, era angustiante. A governanta parecia ter se energizado com o episódio da carteira. Ela distribuía as tarefas com uma precisão cruel, sempre designando a Elisa os trabalhos mais árduos e nos locais mais isolados da casa, limitando seu contato com os outros funcionários. Era uma estratégia de isolamento e estava funcionando. Elisa sentia os corredores se estreitarem ao seu redor. As paredes de mármore parecerem mais frias e impessoais do que nunca. A solidão era sua companheira constante, quebrada apenas pelas breves conversas por telefone com sua vizinha, Cida, que se tornara sua confidente e principal rede de apoio. No início da segunda semana, uma notícia inesperada chegou, trazida pelo motorista de Arthur durante o café da manhã. O grande projeto filantrópico que o patrão estava prestes a anunciar a tal parceria, que exigia uma imagem pública impecável,
seria realizado na creche de seu bairro. O plano era ambicioso: uma reforma completa da cozinha, a compra de berços novos e a criação de um fundo para garantir a manutenção do local. O mundo de Elisa pareceu encolher aquele lugar, com suas paredes descascadas e o chão de cimento rachado que ela conhecia tão bem. O refúgio seguro de Léo seria invadido pela presença imponente e calculista de seu patrão. A coincidência era dolorosa e, ao mesmo tempo, inevitável. Quem melhor para guiar a equipe do projeto naquele território desconhecido do que alguém que o conhecia por dentro? A primeira visita técnica foi marcada para uma tarde ensolarada. Arthur, contra todas as expectativas, pediu que Elisa o acompanhasse. A viagem no carro de luxo, com seus bancos de couro e o silêncio que isolava o caos do trânsito de São Paulo, foi tensa. Ele fazia perguntas objetivas sobre a estrutura da creche, sobre as necessidades mais urgentes, com o mesmo distanciamento com que analisaria um relatório de investimentos. Mas ao cruzarem o portão de ferro enferrujado da instituição, algo mudou. O cheiro familiar de pastel da feira da esquina invadiu o ar-condicionado do carro. Um grupo de senhoras da paróquia local, sabendo da visita, havia montado uma pequena mesa com café e bolo de fubá. As tradições e os sons do bairro envolveram Elisa como um abraço quente, fazendo-a se sentir em casa pela primeira vez em dias. Arthur, por outro lado, parecia um peixe fora de água. Desajeitado em seu terno caro, ele aceitou um pedaço de bolo, visivelmente desconfortável, com a simplicidade e o calor humano que o cercavam. Tentando quebrar o gelo, ele puxou conversa com um dos pais voluntários sobre o time de futebol do bairro. Para surpresa de todos, Arthur não apenas conhecia o time, como começou a cantar ou olar um dos hinos de arquibancada, uma canção popular que só quem frequentava os estádios da periferia saberia de cor. O detalhe, pequeno e fugaz, foi mais uma rachadura em sua armadura de frieza, mais uma peça que não se encaixava na imagem do bilionário que construiu seu império a partir do nada, mas que parecia ter raízes fincadas em um solo muito mais simples do que admitia. Elisa o observava de longe, sentindo uma confusão crescente. A governanta, que também acompanhava a visita para coordenar a logística do evento, observava a cena com um desprezo mal disfarçado. A proximidade forçada entre a faxineira e o patrão, a visibilidade que aquilo dava a Elisa, era uma afronta direta ao seu poder. E nos olhos de Dona Matilde, Elisa viu a promessa de que aquela pequena ascensão teria um preço muito, muito alto. A visita à creche se estendeu pela tarde, um misto de avaliação técnica e interação comunitária. Enquanto Arthur e sua equipe de arquitetos mediam paredes e discutiam orçamentos para a reforma, a comunidade se mobilizava ao redor. Crianças corriam pelo pátio. Voluntários ofereciam ajuda e o clima era de uma esperança barulhenta e contagiante. Léo, que Cida trouxera para encontrar a mãe, estava radiante. Corria entre os amigos, orgulhoso por mostrar à sua mãe o balanço quebrado que logo seria consertado. Elisa, pela primeira vez, sentiu que seus dois mundos, o da labuta silenciosa na mansão e o da vida vibrante no bairro, estavam colidindo de uma forma que poderia ser positiva. Se tornou a ponte natural entre a equipe de Arthur e os moradores, traduzindo termos técnicos para uma linguagem que todos entendiam e explicando as necessidades reais daquelas famílias para os engravatados planejadores. Essa nova função, embora não oficial, lhe conferia uma dignidade que o uniforme de faxineira muitas vezes lhe roubava. No meio daquela atmosfera festiva, o pequeno susto aconteceu. Um dos voluntários da paróquia, um senhor de sorriso bondoso, ofereceu a Léo um biscoito de amendoim caseiro. O menino, com a inocência de seus 4 anos, aceitou e comeu com gosto. Minutos depois, sua pele começou a ficar avermelhada e pequenas placas surgiram em seus braços. Uma tosse seca e insistente completou o quadro. Elisa sentiu o sangue fugir de seu rosto. Léo tinha uma alergia leve a amendoim, algo que ela controlava com cuidado, mas que nunca havia se manifestado daquela forma. O pânico a paralisou. Foi Arthur quem agiu. Pálido, mas com uma calma assustadora, ele correu até o carro e voltou em segundos.
Abriu o porta-luvas e de lá tirou um pequeno kit de primeiros socorros. Com mãos firmes, administrou um antialérgico infantil que já estava ali como se estivesse preparado para aquilo. Ele vai ficar bem. É uma reação leve. Temos que observar a respiração, disse ele, a voz controlada, mas com uma nota de urgência que traía uma familiaridade aterrorizante com a situação. Elisa, ainda tremendo, observava a cena. Como ele sabia o que fazer com tanta precisão? Por que um multimilionário, que mal olhava para os próprios funcionários, teria um kit de primeiros socorros com antialérgico infantil em seu carro? A resposta veio em um lapso de vulnerabilidade. Enquanto observava Léo se acalmar em seu colo, Arthur murmurou. Tinham sido assim com meu sobrinho uma vez. Foi muito pior. A confissão saiu baixa, quase inaudível, mais para si mesmo do que para ela. Mas abriu uma janela para sua alma. Ali estava a origem de sua frieza, uma dor antiga, uma perda, um susto que o moldara. Aquela vulnerabilidade compartilhada, o medo visceral de perder alguém que amam, criou um fio invisível entre eles, uma conexão frágil, mas real. Mas essa aproximação não passou despercebida. Do outro lado do pátio, uma mulher alta e elegante, com um sorriso ensaiado para fotógrafos, observava a cena. Era Verônica, a ex-noiva do Sr. Augusto. Sua chegada foi anunciada pelo motor silencioso de um carro importado. Ela se aproximou com a desculpa de conhecer o projeto, mas seus olhos estavam fixos na interação entre o Sr. Augusto e Mara. Verônica era uma figura conhecida na alta sociedade. Uma mulher de negócios cuja fortuna dependia de contratos e imagem. Aproximou-se do Sr. Augusto e, num tom baixo e sedoso, disse: Querido, para fechar o contrato com os investidores europeus, sua imagem precisa ser impecável, sem escândalos domésticos, sem presenças inconvenientes. O olhar dela desviou para Mara por um único segundo, tempo suficiente para que a ameaça fosse entendida. Uma promessa de guerra, embrulhada em seda e perfume francês. Ela ofereceu uma doação generosa para a creche, um investimento significativo que garantiria o sucesso do projeto. Em troca, exigia, fria e calculista, que certas pessoas fossem discretamente afastadas. O alvo era óbvio. O Sr. Augusto hesitou. O conflito era claro em seu rosto. No corredor da mansão, dias depois, Dona Matilde vibrava com a nova aliada. Mara, ferida no orgulho e sentindo o cerco se fechar, decidiu que não dependeria da piedade de ninguém para sobreviver. A presença de Verônica mudou tudo. O ambiente deixou de ser sutilmente hostil para se tornar abertamente ameaçador. Dona Matilde, agora amparada por uma arma poderosa, nem se dava mais ao trabalho de esconder o desprezo. Caminhava de cabeça erguida, como quem já havia vencido. Mara sentia o cerco apertar. A corda bamba onde caminhava parecia pender sobre o abismo. O medo de perder o emprego era físico, uma dor no estômago que tirava seu apetite. Foi durante uma ligação tarde da noite que ela desabafou com Cida, sua vizinha. Cida, pragmática e experiente, foi direta. Amiga, orgulho não paga as contas, mas dignidade não tem preço. Se eles querem jogar sujo, você tem que aprender a se defender. Não para atacar, mas para não ser destruída. O conselho acendeu algo em Mara. Ela não seria uma vítima passiva. Na manhã seguinte, movida por uma coragem inesperada, ela agiu. Lembrou-se do técnico de segurança e de sua anotação no diário de serviço. Esperou a pequena sala da administração ficar vazia e, com o coração disparado, folheou a prancheta até encontrar o dia do sumiço da carteira. E lá estava. Câmeras do primeiro andar offline, 0T às 17s. Atualização de software. A prova. A confirmação da farsa. O ponto cego proposital. Com as mãos trêmulas, Mara fotografou a página. Era sua primeira arma. No dia seguinte, Cida apareceu com uma caixa velha. Dentro, uma babá eletrônica antiga. A bateria não dura muito, mas funciona, disse Cida. Diga que é pro Davi, caso ele durma em algum quartinho. Mas nós duas sabemos. Às vezes é a gente que precisa de um ouvido a mais. Mara aceitou o objeto sentindo o peso moral dele.
Era espionagem, mas era sobrevivência. Enquanto Mara montava sua defesa, o Sr. Augusto enfrentava suas próprias pressões. Verônica era implacável. Jantares com investidores, reuniões sobre fundos, alertas sobre como qualquer rumor derrubaria ações. Sua vida pessoal é um ativo, Augusto, ela dizia, fria como metal. E essa mulher é um passivo, um risco que você não precisa. Ele ouvia, silencioso. Mas os olhos dele, às vezes, buscavam Mara ao longe, limpando o salão com sua determinação silenciosa. No último dia da segunda semana, o chamado veio. O Sr. Augusto quer vê-la no escritório. Mara sentiu o chão desaparecer. Ele não pediu para que ela sentasse. Estava de pé, segurando um tablet, expressão sombria. Preciso te mostrar uma coisa, disse. Virou o aparelho. A gravação de uma câmera externa mostrava o corredor no exato dia e hora do sumiço da carteira. Um vulto passava rápido pelo carrinho de limpeza de Mara, e o vulto era Dona Matilde. A imagem era ruim, mas inconfundível. O coração de Mara quase parou. Uma prova. Finalmente. Ela olhou para o Sr. Augusto esperando ver alívio, justiça. Mas encontrou conflito. Ele desligou o tablet com um gesto pesado. Isso não prova tudo, disse, a voz baixa. Só mostra que ela estava ali. Em um processo trabalhista seria a palavra dela contra a sua. Seria escandaloso e arriscado. O mundo desabou um pouco dentro dela. A demissão dela está arquivada. Por enquanto, era uma vitória vazia. E então veio o golpe final. Uma coisa precisa ficar clara, Mara. O que aconteceu naquela primeira noite não pode de forma alguma se repetir. Crianças não são permitidas nesta casa. A regra agora é absoluta. Não era uma advertência. Era um decreto. A partir daquele dia, a rotina de Mara virou uma maratona. Acordar antes do sol, atravessar quadras inteiras no frio para deixar Davi com sida. A chuva de São Paulo transformando a rua em espelho escuro. Ela protegendo o filho com um guarda-chuva pequeno demais. Do alto da colina, as luzes da mansão brilhavam. Calor, silêncio, pisos encerados, um mundo distante. E, entre a neblina, a imagem contraditória do Sr. Augusto se repetia em sua mente. O homem que cantava hinos de arquibancada, o homem que salvou Davi, o bilionário capaz de pesar vidas e empregos como números. Quem era ele, afinal? A pergunta a assombrava enquanto as gotas de chuva se misturavam às lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto. Um testemunho da nova fase de sua batalha, mais solitária, mais fria e mais dura do que tudo o que já havia enfrentado. A terceira semana chegou com a intensidade de uma tempestade se formando no horizonte. A mansão, antes um santuário de silêncio e ordem, agora fervilhava com uma energia tensa e controlada. A proximidade do baile beneficente transformara os corredores em vias de passagem para decoradores, floristas e técnicos de iluminação. Cada detalhe era meticulosamente planejado para refletir o poder e a sofisticação do Sr. Augusto, um homem cujo império financeiro se estendia por continentes, com investimentos em fundos de alto risco e uma fortuna pessoal que o colocava entre os bilionários mais influentes do país. Em meio a essa atividade frenética, Dona Matilde florescia com sua prancheta em mãos. Ela era a rainha daquele caos organizado e seus olhos pareciam encontrar Mara com uma frequência alarmante, sempre com um sorriso afiado no rosto. Na terça-feira, a peça central da decoração do salão principal chegou, entregue por homens de luvas prateadas em um caminhão climatizado. Era um tapete persa raríssimo, uma peça de herança da família cujo valor era sussurrado em cifras astronômicas. Sua textura era como seda sobre os dedos e suas cores, um mosaico de vinhos e azuis profundos, pareciam conter séculos de história. A ordem de Dona Matilde foi clara, dita em voz alta para que todos ouvissem. Este tapete é insubstituível, parte do patrimônio da família. Não pode, sob hipótese alguma, sofrer qualquer mancha. A limpeza final do salão, antes de colocarmos os móveis, será sua, Mara. O desafio estava lançado. Uma responsabilidade monumental colocada sobre os ombros mais frágeis da equipe.
Na tarde seguinte, com o relógio correndo contra ela, Mara entrou no salão vazio. O tapete dominava o espaço como uma obra-prima majestosa. Em seu carrinho de limpeza, Dona Matilde havia deixado de forma solícita um novo frasco de cera líquida especial para o piso ao redor da peça. "Use esta, querida", dissera ela, com doçura venenosa. "É importada. A melhor para dar o brilho que o Sr. Augusto exige." A pressão era imensa. Mara começou a trabalhar, movimentos rápidos e eficientes. Ao se aproximar de uma das bordas do tapete, seu pé quase escorregou no piso recém-encerado. Ela se reequilibrou, o coração disparado. Foi então que sentiu o cheiro. Não era o aroma suave da cera de abelha que ela conhecia. Era um odor químico, oleoso, forte. A mente de Mara gritou. Um alerta. Instinto puro de sobrevivência. O rótulo era perfeito, idêntico ao da cera importada, mas algo estava errado demais. Ela testou o produto em um canto escondido, atrás de uma cortina pesada. Esfregou o líquido no rodapé. A madeira não brilhou. Ela escureceu. Ficou pegajosa, manchada. Um removedor corrosivo. Se ela tivesse usado aquilo ao redor do tapete, respingos inevitáveis teriam destruído as fibras centenárias. Um dano irreversível. A armadilha era diabólica. Um alívio gelado e uma raiva quente a percorreram. Ela salvara o tapete. Mas havia perdido meia hora. Ao se virar, encontrou Dona Matilde na porta. Expressão de falsa preocupação e triunfo. Ainda não terminou, Mara. O Sr. Augusto detesta atrasos. A bronca pública foi humilhante. Na véspera do baile, a mansão era um palco prestes a receber seu maior espetáculo. Verônica chegou no meio da tarde, deslizando de um sedã preto como uma pantera em seda pura. Ela não estava ali como convidada, mas como diretora. Inspecionava tudo, cada flor, cada luz, cada detalhe. Nos bastidores, porém, seu foco era outro. Encontrou Dona Matilde no corredor dos depósitos. "Precisamos resolver aquele pequeno problema", disse Verônica. "O Augusto pode ser brilhante, mas tem um ponto cego para esse tipo de gente. Sentimentalismo não gera lucro." Dona Matilde quase sorriu. "O que a senhora sugere?" Verônica abriu sua bolsa e tirou um envelope grosso. "Crie um incidente. Algo que pareça incompetência da parte dela. Uma falha grave na frente dos convidados. Preciso de uma justificativa perfeita para dispensá-la." O plano era definitivo. Elas seguiram para o depósito murmurando detalhes. Naquele momento, Mara estava exausta. Ao passar pelo corredor, viu as duas se afastando e sentiu um frio no estômago. Encostou o carrinho na parede e massageou as têmporas. Num gesto automático, tirou o avental e o colocou dobrado sobre o carrinho. O pequeno receptor da babá eletrônica, esquecido no bolso, escorregou e caiu sem fazer barulho sobre um monte de toalhas limpas que seriam levadas para o depósito. Minutos depois, ao chegar à copa para seu intervalo, Mara levou a mão ao bolso por hábito e sentiu o vazio. O pânico a atingiu. O aparelho de Cida, ela o perdera. Voltou refazendo seus passos, o coração acelerado. Viu o avental sobre o carrinho, mas o receptor não estava mais ali. Um dos rapazes da equipe de limpeza, solícito, apontou para o fundo do corredor. Vi a Dona Matilde levando aquelas toalhas para o depósito. Acho que seu aparelho estava junto. Mara correu. Ao se aproximar da porta pesada de madeira, ouviu vozes sussurradas vindo de dentro. A voz de Verônica inconfundível. A mancha precisa parecer acidental, mas catastrófica. E a de Dona Matilde, em resposta: "Não se preocupe. Ela mesma vai entregar a bandeja manchada nas mãos do patrão sem nem perceber." Mara congelou, a mão a centímetros da maçaneta, o sangue gelando nas veias. A noite do baile chegou, vestindo a mansão com uma aura de fantasia e poder. No jardim, luzes amarelas pendiam das árvores como enxames de vagalumes, iluminando o caminho para os convidados que chegavam em carros silenciosos e caros. Lá dentro, o ar vibrava com o som de um quarteto de cordas e conversas cuidadosas. Era uma demonstração de riqueza absoluta. Um evento onde cada taça e cada canapé representavam uma fração do imenso patrimônio do Sr. Augusto. Jornalistas circulavam discretamente.
Os sapatos caros silenciosos sobre o mármore polido, observando os magnatas que movimentavam a bolsa. Mara, em seu uniforme impecável, movia-se pelas bordas da festa com os sentidos em alerta. Cada sorriso trocado entre Dona Matilde e Verônica era um sinal de perigo. A armadilha estava montada. De repente, a natureza interveio. Um trovão brutal, um relâmpago que iluminou tudo. E então escuridão. Parte da energia caiu, deixando o salão em penumbra. Em meio ao caos, Cida chegou ao portão de serviço. Com a chuva torrencial, o motorista a deixou no portão errado. Ela trazia um casaco que Davi havia esquecido. O menino, assustado com o trovão e a escuridão súbita, escapou de sua mão e correu para dentro da mansão, perdendo-se imediatamente entre pernas e vestidos longos. O grito abafado de Cida chegou aos ouvidos de Mara. O pânico tentou dominá-la, mas ela respirou fundo, e então, por cima do burburinho, ela ouviu aquela melodia, fraca, mas inconfundível. Um cravo e uma rosa. Sem hesitar, deixou a bandeja sobre a mesa e seguiu o som subindo a escadaria. A porta do escritório estava entreaberta. Lá dentro, a cena se repetia, mas com uma diferença brutal. O Sr. Augusto estava acordado, sentado na poltrona, com Davi seguro em seu colo. A janela batia com o vento atrás dele, enquanto cantarolava a cantiga. Ao ver Mara, não se surpreendeu. Havia uma tristeza profunda em seu olhar, uma vulnerabilidade que destruía sua aura de bilionário imbatível. Ele veio direto para cá, disse o Sr. Augusto, a voz embargada. Acho que o som o acalmou. Mara se aproximou sem saber o que dizer. Foi ele quem quebrou o silêncio. Eu aprendi essa cantiga com a senhora que cuidou de mim quando era garoto. Depois que me tiraram o direito de ver meu próprio filho, após uma separação terrível e injusta, eu perdi tudo o que importava. A frieza. Ele olhou para as próprias mãos. Foi a armadura que criei para não me partir por dentro outra vez. A revelação atingiu Mara como uma onda. Mas o momento foi quebrado. A energia voltou. O lustre acendeu com violência e passos apressados ecoaram pelo corredor. A porta se abriu com um solavanco. Dona Matilde entrou, indignação teatral no rosto. Verônica estava atrás dela, acompanhada de um assessor com o celular já gravando. Senhor Augusto, um desastre! Exclamou a governanta. A prataria do jantar principal está toda manchada. A faxineira usou o produto errado, um abrasivo que jamais deveria estar perto das peças de herança. Verônica avançou. Isso é inadmissível, Augusto. Em pleno evento mais importante do ano. Com a imprensa presente, ela golpeava com palavras calculadas para destruir. O assessor apontava o celular gravando tudo. O momento perfeito. A funcionária incompetente. A crise doméstica. A demissão de Mara, justificada. Mas então, a imagem de Davi no colo do Sr. Augusto, a confissão sincera, o conselho de Cida, algo dentro dela endureceu. Mara deu um passo à frente. Não é verdade. As palavras saíram firmes. Ela abriu sua pequena bolsa, presente antigo da mãe. Pegou o celular. No dia em que a carteira do senhor sumiu, começou mostrando a foto da página do diário de serviço. As câmeras estavam desligadas para manutenção. O técnico pode confirmar. O assessor murmurou, surpreso. Verônica tentou cortar, mas Mara continuou. Adrenalina pura correndo nas veias. E este é o vídeo da câmera de um fornecedor mostrando Dona Matilde mexendo no meu carrinho de limpeza naquele horário. O vídeo granulado mostrou o vulto inconfundível. Dona Matilde empalideceu. E quanto à prataria, Mara respirou fundo. Eu ouvi o plano. Ela abriu o aplicativo de gravação. O pequeno receptor da babá eletrônica, recuperado do depósito, havia gravado tudo. Ela apertou o play. A voz sibilante de Verônica preencheu o silêncio tenso do escritório. A mancha precisa parecer acidental, mas catastrófica. E a resposta de Dona Matilde, clara e inconfundível. Não se preocupe. Ela mesma vai entregar a bandeja manchada nas mãos do patrão sem nem perceber. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O técnico de segurança, chamado às pressas, confirmou a autenticidade do registro do diário.
O gerente de pessoal, pálido, lembrou a todos da regra mais básica da empresa. Provas documentadas falam mais alto que boatos. O jogo havia virado. O áudio da babá eletrônica terminou, e o chiado baixo que se seguiu foi a única coisa que quebrou o silêncio petrificado do escritório. Cada pessoa ali parecia uma estátua em um museu de emoções cruas. O rosto de Dona Matilde desmoronou, a máscara de arrogância se partindo para revelar um pânico pálido e sem disfarces. Verônica, por outro lado, parecia ter sido atingida por um raio. Seu sorriso de predadora vacilou, a surpresa dando lugar a uma fúria gélida, que endureceu suas feições perfeitamente maquiadas. Ela foi a primeira a se recuperar, tentando reverter o desastre com a única ferramenta que conhecia, a intimidação. Isso é um absurdo, uma montagem ridícula, sibilou dando um passo em direção a Mara. Uma faxineira desesperada tentando extorquir dinheiro, plantando provas falsas. Senhor Augusto, pense no seu patrimônio, nos seus negócios. Você vai acreditar nela? Isso é um risco para o seu capital, um escândalo que pode derrubar o valor das suas ações. Livre-se dela. Mas o olhar do Sr. Augusto não estava em Verônica. Estava fixo em Mara, na dignidade trêmula com que ela segurava o celular, na coragem silenciosa que a mantinha de pé. Ele então baixou o olhar para o menino adormecido em seu colo. Davi, um peso quente e real que o ancorava à verdade. A armadura de frieza, já rachada, finalmente se desfez em pó. Ele se levantou lentamente, a imponência agora emanando não de sua fortuna, mas de uma autoridade moral recém-descoberta. Dirigiu-se primeiro ao gerente de pessoal. As evidências são claras e irrefutáveis. Proceda conforme as regras. Então, seus olhos de aço se voltaram para a governanta. Matilde, você está demitida por justa causa. Quero que recolha seus pertences e esteja fora desta propriedade em 1 hora. A governanta soltou um som engasgado. As pernas cederam e ela precisou se apoiar na parede para não cair. Em seguida, ele se virou para Verônica. A decepção em seu rosto era mais cortante que qualquer raiva. Nosso acordo profissional está terminado, Verônica, e qualquer outra coisa que existia entre nós também. Ela abriu a boca para protestar, mas ele a silenciou com um gesto. Você fala de bens, de ativos, de fluxo de caixa, mas esqueceu que a integridade é o único patrimônio que realmente importa, e ela não tem preço. O tipo de imagem que você constrói com base em mentiras e crueldade não me interessa mais. Alguns passivos são simplesmente inaceitáveis. Ele olhou para o assessor dela. Peço que se retirem agora. A humilhação era completa. Verônica, lívida de ódio, saiu batendo a porta, o som ecoando como um tiro no silêncio. O Sr. Augusto não parou por aí. Com Davi ainda em seus braços, caminhou para fora do escritório, seguido por uma Mara atônita. Ele parou no topo da grande escadaria, de frente para o salão, onde os convidados, ainda confusos com a queda de energia, começavam a se reorganizar. Bateu levemente com a unha em uma taça. O som cristalino chamou a atenção de todos. As conversas morreram. As câmeras dos jornalistas se viraram para ele. Senhoras e senhores, peço desculpas pela interrupção, começou ele, a voz ressoando com uma clareza que ninguém ali jamais ouvira. Houve uma mudança de planos. Esta noite descobri que os verdadeiros investimentos, aqueles com a maior rentabilidade, não estão na bolsa de valores, mas na comunidade. Por isso, uma parte significativa da verba arrecadada neste baile, junto com uma doação pessoal, será imediatamente destinada a financiar integralmente a creche do bairro vizinho. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Em um único gesto, ele redefiniu seu legado. Após o anúncio, ele se virou. O mundo da festa pareceu desaparecer. Seus olhos encontraram os de Mara, que observava tudo da soleira da porta. Ele deu um passo em direção a ela, o olhar carregado de um pedido de desculpas e algo mais, algo que ela não ousava nomear. O salão, antes palco de poder e riqueza, transformou-se num teatro de emoções humanas. O anúncio pairava no ar. Jornalistas cochichavam nervosos, convidados murmuravam. Mas o Sr. Augusto não viu nada disso. Ele atravessou o salão em direção a Mara,
movendo-se com uma gravidade que fazia a multidão abrir espaço instintivamente. Parou a poucos passos dela. A vulnerabilidade em seu rosto era mais eloquente que qualquer discurso. Com Davi ainda adormecido nos braços, ele falou, a voz baixa, destinada apenas a ela. Mara, eu sinto muito. Palavras simples, mas carregadas de um universo de arrependimento. Eu sinto muito por tê-la deixado tão exposta, por ter colocado as regras frias da minha casa, a proteção cega dos meus bens, acima da sua dignidade e da sua segurança. Eu estava tão ocupado construindo muros ao redor do meu patrimônio que não percebi que estava me aprisionando dentro deles. A minha frieza não era força, era medo, e por causa do meu medo, quase permiti que uma grande injustiça fosse cometida sob o meu teto. As lágrimas que Mara segurou por 3 semanas, lágrimas de medo, humilhação e raiva, finalmente vieram. Mas agora eram lágrimas de libertação. Ela não via mais o bilionário inalcançável. Via o homem que cantava cantigas de ninar, o homem que também conhecia o medo de perder o que mais amava. Eu não posso apagar o que você passou, continuou ele, a voz embargada, mas posso tentar reparar, e não como um favor, mas como um direito seu. Respirou fundo, como se a decisão seguinte fosse o investimento mais importante de sua vida. Quero te oferecer um contrato de trabalho direto com a minha empresa principal, não mais como terceirizada, com um salário justo que reconheça não só o seu trabalho, mas a sua integridade. E a creche que a fundação vai reerguer. A primeira vaga, a primeira matrícula garantida é a do Davi, pelo tempo que ele precisar. A promessa era o fim de todas as suas noites mal dormidas, o fim da corrida contra o relógio, o fim do medo. Era a estabilidade, a segurança, a paz. Era tudo. O Sr. Augusto se aproximou mais um passo para devolver Davi aos braços dela. O menino, sentindo o movimento, se aninhou no colo da mãe sem acordar. Naquele toque delicado, a mão do Sr. Augusto cobriu a dela por um instante. As mãos dele estavam quentes e firmes, as dela trêmulas. Não foi um toque de patrão e empregada, nem um gesto romântico. Foi um encontro silencioso de 2 almas que haviam visto a fragilidade uma da outra, uma promessa de respeito e de algo novo que talvez pudesse nascer devagar com o tempo. Ao redor deles, os convidados observavam em um silêncio reverente. Eles haviam chegado esperando celebrar a riqueza e o lucro, mas testemunharam algo muito mais raro: a redenção de um homem e a vitória da dignidade de uma mulher. A justiça naquela noite não estava nos códigos da Bolsa de Valores, mas no toque de 2 mãos que se encontraram no limiar de um novo começo. A multidão no salão era um mar de rostos perplexos, um oceano de sussurros e olhares curiosos. Mas para Mara, tudo aquilo havia se tornado um ruído de fundo, distante e sem importância. O único ponto de foco em seu universo era o calor da mão do Sr. Augusto sobre a sua e o peso reconfortante de Davi adormecido em seu colo. O Sr. Augusto, com uma calma que parecia nascer de uma fonte recém-descoberta, guiou-a gentilmente para longe do centro das atenções, de volta à quietude do escritório. A porta se fechou, abafando o som da festa e do mundo. Lá fora, a tempestade amainava, e a chuva forte se transformara em uma garoa mansa que tamborilava suavemente contra o vidro. O relógio de pêndulo no hall podia ser ouvido novamente, mas seu tic-tac já não soava como uma contagem regressiva para o desastre. Era apenas um companheiro, marcando o início de um novo tempo. No silêncio do escritório, Mara finalmente se permitiu respirar. O peso de meses de medo, a ansiedade que se tornara uma companheira constante em seus ombros, simplesmente se dissolveu no ar, como vapor de chaleira. Ela olhou para o homem à sua frente, o bilionário cuja fortuna parecia tão intimidadora quanto os muros daquela mansão, e viu apenas o Sr. Augusto. Um pai, um homem ferido, um ser humano que havia encontrado o caminho de volta para si mesmo. Obrigada, sussurrou, a palavra carregada com o peso de tudo o que não precisava ser dito. O Sr. Augusto balançou a cabeça, um sorriso cansado, mas genuíno, tocando seus lábios pela primeira vez. Não chame de doação, Mara. Chame de investimento, o melhor que já fiz.
Minha herança não será apenas um conjunto de bens e ativos financeiros. Será a cozinha de uma creche, os berços novos, a chance de uma criança ter um lugar seguro enquanto a mãe trabalha. Ele caminhou até a janela e olhou para o jardim, onde as luzes do baile brilhavam sobre a grama molhada. Por muito tempo eu medi meu valor em euros em ouro, no lucro das minhas aplicações. Mas hoje, por sua causa, percebi que o verdadeiro patrimônio líquido de uma pessoa é medido pela sua capacidade de ser justa. E eu estava falido. Ao se virar, seus olhos pousaram em Davi. A expressão em seu rosto não era mais a de um estranho, mas de alguém que reconhecia a preciosidade daquela pequena vida. Ele estendeu a mão e, com delicadeza infinita, ajeitou um cacho de cabelo que caíra sobre a testa do menino. Mara sentiu seu coração se aquecer. A mansão, com seu cheiro de cera e perfume caro, já não parecia um labirinto opressor. As paredes altas não eram mais uma prisão, mas um testemunho silencioso de sua resiliência. Quando saíram do escritório e desceram a grande escadaria, os olhares que os seguiram eram diferentes. Não havia mais pena ou suspeita, mas respeito relutante. Os funcionários que antes desviavam o rosto, agora a cumprimentavam com acenos de cabeça. Ao chegar ao saguão de mármore onde tudo começara, o Sr. Augusto abriu a porta principal. O ar da noite entrou limpo e fresco, com cheiro de terra molhada e de recomeço. A chuva havia parado completamente. O céu lavado começava a mostrar as primeiras estrelas, entre o passado de luta e o futuro de esperança. Mara olhou para o Sr. Augusto uma última vez. Não houve mais palavras, apenas um olhar de mútua gratidão, que prometia, sem pressa, que a justiça e a ternura poderiam de fato florescer nos lugares mais inesperados. E com o filho seguro nos braços, ela deu o primeiro passo rumo a uma nova vida. Ei, me conta aqui rapidinho nos comentários. De qual estado ou país você está assistindo essa história? Gosto de imaginar todo mundo espalhado por aí, vivendo cada momento junto comigo. Se você está curtindo, já deixa o like, ajuda demais. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma história nova. Vamos fazer desse cantinho um lugar onde a gente compartilha emoção, suspense e aquelas reviravoltas que deixam o coração na mão.